história de vocês para uma pessoa que não conhece o Senhor. E contei sobre a fidelidade daqueles que são fiéis, como Deus é fiel àqueles que são fiéis. Relembrei desde o tempo que vocês vinham a pé para a igreja. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Irmãos, ninguém perde tempo em servir o Senhor. Ele sempre supre e supera todas as nossas expectativas. Ele é maravilhoso. Só da gente pensar o que o Senhor fez por nós naquela cruz, já seria motivo de vivermos em glorificação perpetuamente. O Senhor é bom demais. Ele é maravilhoso. Nossa, eu falo mesmo, eu tenho visto a bondade do Senhor nessa terra. Eu tenho visto os benefícios do Senhor nessa terra. Eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou dizendo de espiritualidade, presença, sabe? Que muitas vezes a gente quer ver Deus nas coisas, mas a gente precisa experimentar esse Deus, que é tão maravilhoso. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tinha preparado uma palavra semana passada, e aí, eu fazendo devocional, eu troquei a palavra, né? E eu espero que o Senhor fale a cada coração aqui nesta noite, que você não saia daqui com o mesmo pensamento que você entrou, mas que você saia daqui com uma convicção nova de quem você é no reino. Que você entenda quem você é para Deus. E o que você está fazendo aqui nessa terra. Existem seitas que perguntam isso, né? O que você veio fazer aqui? Né? Nós sabemos o que nós viemos fazer aqui. Nós nascemos para glorificar o nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Amém? Então, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Atos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Nessa noite de ceia, em que o Senhor, na sua palavra, diz que nós devemos examinar a nós mesmos, né? Eu fico até constrangida, porque quando eu vou pregar, eu já vi que o pessoal traz 2 copos para mim, só para mim. Você acha que eu não vejo? É porque eu tomo água mesmo, irmãos, eu tomo muita água. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Está escrito assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito de Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios criam e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Até aqui. Eu não sei, porque eu não entendo muito, mas estou achando muito alto. Vocês estão achando muito alto? Porque minha voz já é alta, né? Então, eu falo muito alto. Senhor, essa é a tua palavra. E nessa palavra, ó Deus, nós meditamos, ó Deus, e cremos que a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, ela tem poder para mudar, Pai, a estrutura das nossas vidas, Pai.
E nesta noite, ó Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos, ó Deus, meditar na Tua palavra. Pensar sobre a Tua palavra, aprender sobre a Sua palavra, para poder praticar a Tua palavra. Deus, que no nome de Jesus, cada um de nós seja ministrado aqui, Senhor. Pai amado, que a palavra do Senhor, conforme ela diz, ela não volte vazia, Pai. Mas que ela seja, Deus, plantada e floresça em cada coração, Deus. Porque precisamos, ó Deus, de cada dia mais, ó Deus, aprender de Ti, Senhor, estar mais próximo de Ti. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Amém. Irmãos, eu queria dizer uma coisa. Quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, a palavra de Deus diz que, ela fala o seguinte: em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eu quero ficar nesse versículo. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Você já parou, alguma vez você já esteve diante da palavra do Senhor, e um versículo te chama a atenção, te salta aos olhos? Porque eu estava lendo esse capítulo, eu li esse capítulo normal, mas quando chegou nesse versículo, aquilo me saltou, fiquei incomodada, falei, gente, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. E aí, a primeira pergunta que veio à minha mente foi: o que faz uma pessoa ser nomeada? O que faz uma pessoa receber um título? Não é? O que faz essa pessoa receber esse título? Porque a gente sabe que no meio secular, os títulos como eles vêm, né? O meio secular os títulos vêm muitas vezes por reconhecimento, formatura em faculdade, aprovação em concurso, né? E até muitas vezes por nepotismo. No meio secular, os títulos vêm, as pessoas são nomeadas, doutores, né? Até às vezes quem não é doutor é nomeado, né? Excelência, né? As pessoas são nomeadas, passa num concurso ali, já é nomeado. Então, eu fiquei pensando nisso, que às vezes a nomeação no meio secular é uma maneira de indicar que aquela pessoa é capacitada para aquilo. Mas aí me vem outra pergunta à minha mente: e na igreja? E a igreja? Como que a igreja nomeia? Como que a igreja nomeia? Como nós fomos nomeados? Porque não é só nomeação de pastor, diácono, não é só nomeação de evangelista, de mestre. Aqui esse texto ele vai demonstrar claramente que os discípulos de Jesus foram reconhecidos como cristãos. Eles foram nomeados cristãos. A palavra nos mostra que Paulo e Barnabé ensinaram durante um ano aquelas pessoas, ministraram durante um ano aquelas pessoas, e isso me chamou muita atenção. Porque, se você ler o texto, você vai ver que as pessoas que estavam ali eram pagãs. E as pessoas ouviam constantemente aqueles homens falar de Cristo. E é claro, irmãos, quando algo acontece no reino espiritual, e quando nós sabemos toda a história, a trajetória da igreja, aquelas pessoas que estavam aqui, olha como é que o texto começa, falando sobre a morte de Estevão. É claro que essas pessoas sabiam que tinha gente morrendo pelo nome de Cristo. E aquelas pessoas estavam ali ouvindo aqueles homens falando de Cristo, eles só falavam de Cristo, para eles era só Cristo. Eles ouviam, eles sabiam que aquelas pessoas também haviam sofrido muito por amar a Cristo. Elas sabiam que tinha pessoas que já tinham morrido por Cristo, mas elas viam aqueles homens constantemente evangelizar e pregar sobre Ele. E, acima de tudo, eles viam e percebiam que aquelas pessoas tentaram imitar a Cristo, refletir com a vida Cristo. E aí,
quando a gente vê essas características, eu fico me imaginando se eu estivesse lá naquela igreja, naquela época, vendo aquela característica dessas pessoas, a única coisa que eu poderia chamar aquela pessoa de cristão, discípulo de Cristo. Sabe, meus irmãos, não há nada na palavra de Deus, nada, absolutamente nada na palavra de Deus que pode ser desprezado. Nenhum ensino. Nada, nada, nada. A gente tem que ver que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é eficaz, ela fala. Ela fala. Quando a gente lê genealogia, ela fala. Quando a gente lê números, ela fala. Quando a gente está falando do exército de Davi, ela fala. Quando a gente está pegando aqueles nomes que a gente nem entende bem, mas quando a gente vai estudar, a palavra está falando. Nós não podemos desprezar, porque a palavra ela é luz para o nosso caminho. Então, Deus, nesse texto, a palavra do Senhor, Ele vai chamar cada um de nós, como chamou aquele povo, para ser um povo diferenciado. Um povo que se identifica com Cristo. Um povo que tem vida transformada. Por isso que nós somos chamados cristãos. Nós somos cristãos. Agora, eu fico pensando, o Evangelho, meus irmãos, hoje, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para o povo de Deus, quando a gente olha para a verdade da palavra, quando a gente olha para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, eu fico pensando, muito seriamente, meus irmãos, o Evangelho ele tem que trazer conversão. O Evangelho na sua vida e na minha vida tem que trazer uma mudança de vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Os maus têm que se tornarem bons. A palavra do Senhor diz que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. O convertido, o cristão, ele precisa ter a sua vida avivada pelo Espírito Santo. Ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E o cristão, ele tem que ter prazer em servir a igreja e a Cristo. Eu fico pensando aqui, às vezes eu vou para minha casa, que eu tenho muito isso, eu sou meio teatral, já falei isso com vocês, que eu fico pensando nas coisas depois, né, pastor Simone? Eu fico pensando no negócio, eu fico assim, sabe? Por isso que às vezes eu custa dormir, que eu fico conversando comigo mesma. Eu fico pensando assim, gente, será que a gente nos conhecendo, porque aqui tem teólogo para dar e vender. Eu brinco muito que pregar nessa igreja é difícil, porque tem os teólogos de plantão, sabe? Conhecem? As pessoas conhecem a palavra. Será que a gente precisaria fazer um papel para que a gente precisasse de orar? Para a gente ter amor ao próximo? Eu fiquei pensando nisso, eu penso muito nisso. Sabe, meu irmão, o cristão ele não deveria falar da sua fé, ele deveria demonstrar a sua fé. E muitas vezes a gente tem que falar que é crente, que é cristão. Mas o certo seria as pessoas virarem e falar assim, eu vi alguma coisa diferente de você. Por acaso você é cristão, você é crente? E a gente fala muito, né? Nossa, olha, Jesus falou isso na Bíblia. Por isso que você não deve fazer isso. Jesus falou isso, por isso que você não deve fazer isso. Mas não deveria ser assim. Por não fazermos é que as pessoas deveriam ser atraídas. Não é isso? Que adianta eu falar assim, olha, meu irmãozinho, querido, você não pode ficar mentindo. Não, ele tem que ver na minha vida, na caminhada comigo, que eu não minto. E aí, ele vai falar assim, peraí, é cheio do Espírito Santo. É uma cristã. Porque independente, irmãs, nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos servir à igreja. E independente da nossa caminhada, da situação, do tipo de pessoas que nós vamos encontrar, e nós vamos encontrar gente muito dura de coração. Nós vamos encontrar gente muito religiosa. E como nós vamos encontrar? É o nosso dever demonstrar o que é viver uma vida cristã plena. Uma vida cristã. Quando nós formos à praia, as pessoas têm que olhar para a gente e saber que ele é um povo de Deus. Quando nós estivermos numa festa de casamento, as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, aquilo ali é um povo de Deus. Porque o Senhor nos chama para ser um povo diferenciado. Nós não podemos
ter comunhão com o mundo. Isso não é ser convertido. Ser convertido é ser separado. É uma vida separada. Uma vida que glorifica o Senhor. Ou você acha que você não glorifica o Senhor quando você está afim de ouvir aquela música que todo mundo está cantando secular e você fala, não, para a honra e glória do meu Deus, eu vou guardar os meus ouvidos dessas coisas. Os jovens, quando se guardam para o Senhor, eles estão glorificando o Senhor, mortificando a sua carne. O esposo, quando é sacerdote na sua casa, ele está glorificando ao Senhor. A esposa, quando é sábia, quando é submissa, ela glorifica ao Senhor, mortificando a sua carne. Cristãos de vida plena. Porque não se enganem, meus irmãos. Esse texto fala que as pessoas que eram pagãs, elas vinham e elas se sentiam atraídas, elas iam ao encontro daquele povo. Eles levavam o evangelho de uma forma determinada, uma forma espontânea. Eles pregavam para judeus, para meio-judeus, eles pregavam para pagão, mas o que interessava a eles era falar de Cristo, falar sobre Cristo, ter uma vida que mostrava Cristo. Irmãos, nós precisamos ter uma vida que mostra Cristo. Como nós precisamos. E foi assim, nesse mover, que a igreja deu um dos passos mais importantes de todas as épocas. Meus irmãos, às vezes a gente lê esse texto e a gente tem que ler muito calmamente para você entender que não foi Paulo só e Barnabé, não. Muitos homens que conheceram a Cristo começaram a pregar a Cristo. Homens desconhecidos, pessoas que nem nós nem sabemos o nome deles, mas sabemos que eles vieram de Chipre e Cirene. E sabe o que eles faziam? Apenas anunciavam as boas novas. Irmãos, nós precisamos de anunciar as boas novas de Cristo. As boas novas de Cristo. Sabe? Ah, mas você vai falar comigo, mas naquela época o pessoal não conhecia muito, não tinha internet, porque hoje as pessoas, sabe, você vai pregar para aquelas pessoas, as pessoas hoje assistem isso, assistem aquilo, e é difícil. Deixa eu te falar uma coisa. A cidade em que eles estavam inseridos era uma cidade cheia de luxúria. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade que as pessoas tinham uma vida totalmente desregrada. Prostituição. As pessoas levavam a vida de qualquer jeito. Era uma cidade cheia, mas lotada de pecado. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus, a palavra de Deus fala que você é luz. Você é sal. Então, independente de onde nós estivermos, você pode estar no lugar que tenha mais perversão. Você pode estar no lugar que o pecado seja dominante, mas você entra, você é luz. Cristão é luz. E foi nesse cenário, lá em Antioquia, que o cristianismo deu um grande passo e se tornou a maior religião do mundo. Foi porque homens e mulheres demonstraram a sua vida. Homens e mulheres mostraram que eles eram cristãos. Nós vemos que Barnabé, ele foi um homem que ele foi usado naquele lugar. Ele foi muito usado. Ele tinha um coração amoroso. Ele tinha uma vida piedosa. Sabe, a generosidade daquele homem para com os necessitados, ele se tornou uma força grandiosa, e ele foi usado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, aquele homem era um homem, eu estava estudando aquele homem era um homem rico. Mas ele não levava em consideração isso, ele queria era ajudar, ele tinha um coração grande. Sabe, ele tinha um coração generoso, ele era um cristão. Um cristão. E uma coisa que me chamou também muita atenção foi que o seguinte, o evangelho começou a pregar, foi pregado, as pessoas iam chegando, e ele chegou ali, e viu aquilo, a palavra de Deus diz que ele se alegrou, ele ficou feliz em ver aquelas pessoas ali, recebendo a palavra, tendo a vida transformada. E ele estava ali, e o que aconteceu com ele?
Presta atenção. Ele poderia muito bem ter falado assim, gente, vou ficar com uma igrejona. Vou ter milhares de membros, eu vou ser o pastorzão desse povo. Não. Sabe o que ele fez? Foi procurar Saulo. E colocou Saulo como líder daquela missão. Sabe o que eu aprendo com Barnabé? Meus irmãos, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo para não ter vaidade pelo púlpito. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo para não buscar honra para nós mesmos. A gente não pode querer glória para a gente. A glória tem que ser para o Senhor. E Barnabé conhecia muito bem isso. Ele não se importou em chamar Paulo, em encarregar Paulo para aquela missão. Meus irmãos, quando homens e mulheres têm visão do reino, quando homens e mulheres entendem o seu papel da igreja, do Senhor, no reino do Senhor, e por que eles estão ali, aí sim vem o avivamento. Vem o avivamento. E o avivamento traz crescimento. Traz o crescimento do lugar que nós estamos, porque o egoísmo se afasta. E no lugar do egoísmo entra a compaixão, entra o amor, entra os convites ao mundo para vir para dentro da igreja. Sabe, meus irmãos, o significado que tem dado hoje, a palavra cristão é bem diferente do que foi usado aqui em Atos. É muito diferente. Hoje, qualquer pessoa que diz acreditar em Deus, que julga pertencer a uma igreja, né, uma religião denominada cristã, mesmo que não frequente regularmente aquele lugar, se diz cristão. Porque muitas vezes você vai falar com uma pessoa, não, eu sou cristão sim, sou crente, é mesmo? É. Quantas vezes você vai à igreja? Não, eu não, sabe, eu estudo lá em casa, entendeu? Eu vejo lá, eu assisto fulano, faz uma miscelânea de teologia. Irmãos, o título de cristão que você tem, que Fabrício tem, que vocês têm, que eu tenho, devia ser um distintivo de honra para nós. Sabe? A gente devia carregar no peito como honra, porque nós somos cristãos, discípulos de Cristo. Devia ser. Assim como os cristãos deveriam ser também um povo, como nós somos cristãos, nós devemos ter os braços abertos, como a igreja primitiva, e ter atitude, as nossas atitudes vistas por todos. Na hora que eu estava aqui, nesse texto aqui, nesse pedaço aqui, eu fiquei pensando. Parece que deu um filme na minha cabeça, e eu fiquei pensando na igreja primitiva e na igreja de Corinto. Tem muita gente procurando uma igreja de Corinto. Não digo que foi de todo ruim, mas teve muito desastre. Eu preferia ficar com a igreja de Corinto, primitiva. Cuidado, meu irmão. Nós precisamos ser a luz para esse mundo, nós precisamos ser o sal dessa terra. Nós precisamos passar na rua e olharmos, sabe? As pessoas nos olharem e saber que nós somos cristãos. Irmãos, a nossa congregação, e eu vou dizer para a nossa congregação, está em sério risco de descrédito se nós não testemunharmos a Cristo. Nós podemos fazer letreiro bonito, nós podemos fazer a melhor fachada aqui do bairro, uma das igrejas mais bonitas, uma igreja bonita para se casar. Mas nós precisamos testemunhar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez vocês vão ficar escandalizados, talvez não. Vocês sabiam que algumas pessoas conversam comigo e falam assim, engraçado, tem crente da sua igreja, assim, tem crente da sua igreja que passa perto de mim, sabe quem eu sou, conhece meu nome e não me cumprimenta? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, irmãos, vamos consertar isso também. Vamos consertar isso. Porque nós somos o povo de Deus. Eu quero dizer para você, o mundo não está olhando quem está perdido, não. O mundo não olha o ímpio. O mundo não olha o ímpio. Não olha. Você pode ver. Na sua casa, Fabrício, você pode ter uma festinha lá, se ficar 11h05, cantar um louvor mais alto, eu chamo a polícia para você. Mas na casa do vizinho, se for até 3 horas da manhã numa altura, está nem aí. O mundo olha, é o cristão, o crente.
Então, por isso que a gente tem que ser cristão em todo o tempo. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho, meus irmãos. Hoje nós vamos ceiar. Como cristãos, como testemunhas de Cristo. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. E ela se alegrava com o mover de Deus na vida dos outros. Que coisa interessante. Barnabé se alegrando com o que viu. Sabe o que indica quando a pessoa se alegra com o mover? Eu me alegro com o mover na vida da pastora Simone. Quando a pastora Simone, eu vejo assim, ela cheia do Espírito Santo, eu me alegro na vida dela. Isso indica amadurecimento, crescimento. Não porque eu seja melhor, mas porque eu sei que muitas coisas já foram quebradas na minha vida. Quem um dia não teve espírito de inveja? Já tive. Mas hoje, quando eu vejo uma pessoa crescendo na graça, crescendo no conhecimento, eu me alegro. Essa igreja era cheia do Espírito Santo, sabe por quê? Ela dividia, não tinha medo de dividir o trabalho com outras pessoas, mesmo sabendo que aquela outra pessoa podia ser mais capacitada. Que coisa maravilhosa é isso, meu irmão. Eu poder dividir meu trabalho com o pastor Fabrício, e sei que ele é muito mais capacitado, porque a cabeça dele está mais nova. Mas, glória a Deus, nós estamos no reino, nós somos unidos pelo reino de Deus. Então, eu não posso. Isso, irmãos, quem faz isso, reconhece que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, então eu não posso segurar para mim, eu preciso dividir, e o Fabrício vai dividir, e o Daniel vai dividir, e cada um vai cuidando de um pedaço do rebanho, e o rebanho vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Ou não era isso que acontecia na igreja? Dia após dia, o Senhor iria acrescentando aqueles que criam. Gente, isso é maravilhoso, há lugar para todos. Sabe, meus irmãos, o ID precisa também de pessoas altruístas. Pessoas que não seguram aquilo que não tem capacidade. Pessoas que ficam não segurando aquilo que já passou para elas. Eu amo a mocidade, mas para mim já passou. Quero estar com as meninas o tempo todo, mas eu não aguento mais pular igual um jovem. Meu joelho nem permite ficar ajoelhado. Mas isso não me impede de aconselhar, não me impede de chegar perto de mim, me ligar e precisar de ajuda, eu estou aqui. Tanto qualquer pastor, porque todo mundo vai passar a idade. Agora, deixa eu te falar, eu tenho que ser altruísta. Eu tenho que dividir. Eu tenho que amar o trabalho. Eu tenho que entender. Irmãos, nós como cristãos, nós falemos mais de Cristo do que da vida dos outros. Ô, irmãos, precisamos aprender isso. Sabe, ou mesmo quando a gente se reúne com o outro, não vamos falar de tantos problemas. Tem pessoa que é um muro de lamentação. Vamos falar do que Cristo fez. O que Cristo fez na sua vida essa semana? Nossa, como Deus fez tanto na minha vida. Quando Deus, tem certeza que o Senhor chamou o Fabrício, tem certeza que o Senhor chamou o Samuel. Todos vão chegar e falar assim, Deus fez maravilha na minha vida essa semana. O Senhor fez, sabe? Que coisa maravilhosa. Vou contar um pequeno testemunho. Hoje, por exemplo, Deus fez uma maravilhosa obra na minha vida. Eu cheguei na cozinha, o Paulo estava fazendo torresmo. Falei, Paulo, não quero comer torresmo, não, quero comer estrogonofe. Aquele marido lindo que Deus me deu, saiu, pegou o carro, foi lá, comprou os negócios, fez estrogonofe. Gente, isso não é de Deus. Você não agradece um negócio desse, não? Tem gente que vira e fala, não fez mais do que obrigação, não fez, não? Deixa eu te falar. O que o Senhor faz é perfeito. Deus te dá tudo perfeito. Deus é maravilhoso. Como a gente estava conversando com o Daniel ali, ó, a gente não pode ficar frustrado por aquilo que a gente quis ter. A gente tem que se alegrar com aquilo que a gente tem. Porque Deus é lindo, é maravilhoso, é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, a gente não pode cuidar da vida dos outros, não, falar da vida dos outros. Vamos falar de Cristo. Talvez nesse lugar aqui a gente não tem mais pessoas novas. Vamos falar sério, será que o nosso testemunho tem sido tão bom para a gente chamar as pessoas novas aqui? Vamos examinar nós mesmos, será que eu tenho dado testemunho para que as pessoas se sintam atraídas a participar dessa igreja? Quando foi a última vez que você convidou alguém para o culto? Essa semana eu gostaria muito que você estivesse comigo. Posso passar aí para te pegar? Quando foi a última? Eu, por exemplo, estou nessa de pecado mesmo, estou errada. Mas quando foi a última vez que nós convidamos?
Sabe, meus irmãos, infelizmente, eu quero dizer isso com muito temor, porque não é que não é no dia de Santa Ceia que você se examina. O cristão ele se examina todo dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas não se engajam no evangelismo porque têm medo que quando as pessoas que elas convidarem a entrar neste lugar, não reconheçam elas. Mas você? É verdade. Nós temos que examinar cada dia. E hoje é um dia de oportunidade de nos examinar. Nós temos assumido realmente os ensinamentos de Cristo. Nós temos realmente amado a palavra do Senhor e pedido todo dia perdão e falado com Deus, me fortalece no Senhor. Porque não pensa você, meu irmão, que somos nós que fazemos alguma coisa. Se não for o Espírito Santo se movendo, se não for o Espírito Santo trabalhando, se não for o Espírito Santo nos convencendo, nós não somos nada. Nós temos dado um bom testemunho de Cristo, de quem nós somos? Será que nós temos levado a vida cristã a sério? Irmãos, porque o que mais nós vemos hoje, infelizmente, é aquilo que eu disse, pessoas que se dizem cristãs. Sabe? Eu não quero ser uma cristã nominal. E eu oro a Deus para que nenhum de nós aqui sejamos cristãos nominais. Só tenhamos o nome de cristãos. Que o Senhor nos convença, através do seu Espírito, do nosso pecado, das nossas dificuldades, das nossas más ações, dos nossos pensamentos terríveis que muitas vezes temos, porque o velho homem, ele vive. O velho homem não está morto, meus irmãos. Às vezes a gente tira uma consagração, está ali na consagração, orando, jejuando, e quando você pensa que não, está ele ali. Está ele ali. Sabe, meus irmãos, pior do que se envergonhar do Evangelho, é envergonhar o Evangelho. Sabe? Não tem coisa pior do que envergonhar. Sabe? Às vezes a gente fala assim, não, misericórdia, pessoa, igual às vezes, outro dia eu estava assistindo um vídeo, rodou muito aí de uma igreja do Canadá, que o rapaz chegou e falou, né, acabou com a vida do pastor, o pastor estava saindo com a mulher dele. Irmãos, tem coisa pior. Aí a gente fala da igreja. Nossa, acabou com a igreja, vamos pôr, Canadá. Igreja Evangélica Canadá. Não, irmãos, envergonhou o Evangelho. Envergonhou o cristão. Porque ele envergonhou os irmãos. Meus irmãos, eu não quero ser vergonha na sua vida. Eu quero dar bom testemunho. Pensa aí, dá uma olhada para o seu irmão e fala assim, eu quero ser um bom testemunho na sua vida. Fala com ele, eu quero te dar um bom testemunho. Mas fala mesmo, do coração, eu quero te dar um bom testemunho. E quando eu não tiver, venha e exorte a minha vida, por favor. Porque a gente precisa. Irmãos, você me ama, também me chamando a atenção. Né? Então, eu falo isso com muito temor, mas é verdade. Que seja afastado todo o engano, toda a falsidade. Sabe? Que não haja dentro de nós, do nosso meio, nenhum motivo para escândalo para o mundo. Sabe, meus irmãos? Que não seja de você, porque a palavra do Senhor diz que vai acontecer escândalos. Vão acontecer. Mas ai daquele de quem? Vigia, meu irmão. Vigia. Você carrega essa Bíblia aqui, o mundo está te olhando, mas está te vendo assim, vigiando. Então a gente precisa nos negar a nós mesmos, sabe? Não julgar os outros, mas que a nossa vida possa atrair as pessoas a Cristo, sabe? Que a gente possa ser ousado como Paulo, que diz, sede meus imitadores. A gente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Se você pode dizer isso para o seu filho? Você pode dizer isso na sua família? Já pensou você no jantar de Natal, sua família ímpia lá, e de repente as coisas acontecem, você fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é ser cristão, meu irmão. Isso é ser luz. Que não haja na vida de cada um de nós aqui nada. Errar, nós vamos errar. Mas que nós arrependamos a cada momento. Que o Espírito Santo tenha voz
dentro de nós para falar conosco e nos exortar naquilo que erramos. Então, nós vamos participar da ceia. Mas antes eu gostaria que você se levantasse e nós vamos orar. Eu gostaria que você realmente colocasse a sua vida diante do altar do Senhor e fizesse um exame, um autoexame. Tudo aquilo que você tem sido como cristão. A sua vida cristã, ela tem espelhado a muitos, ela tem dado testemunho mesmo daquilo que você professa. Irmãos, ninguém aqui é santo. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Mas a palavra do Senhor também diz que o Senhor veio, Jesus Cristo veio para que nós possamos ter vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo escreveu o nosso nome no livro da vida. E a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que nós não sejamos apenas membros de um lugar, mas que nós sejamos membros do corpo de Cristo. E que nós possamos realmente dizer, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Me ajuda, Senhor, naquilo que eu tenho falhado. Me ajuda, Senhor, naquilo que eu tenho lutado. Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu quero pedir agora, neste momento, a Deus, porque eu sei que o Teu Espírito Santo já está se movendo neste lugar. Eu sei, Pai, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Pai, nesse momento, ó Deus, em que nós vamos nos preparar, ó Deus, para celebrar como igreja a ceia do Senhor. Pai, que haja, Senhor, verdadeiramente um autoexame nas nossas vidas. Pai, que nós examinemos a nossa vida cristã, ó Deus, que nós examinemos, ó Deus, o nosso testemunho, que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, olhar lá no fundo, lá no profundo, Senhor. E aquilo, Pai, que está sujo, aquilo que não te alegra, Pai, que seja retirado. Deus, no nome de Jesus, Pai, não queremos, ó Deus, participar da ceia do Senhor de modo indigno. Mas nós queremos, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, mais uma vez pedir ao Senhor, que o Senhor perdoe, ó Deus, aquilo que nós temos falhado. E que nós possamos, ó Deus, realmente, Pai, trabalhar, ó Deus, a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, sim, para que sejamos, ó Deus, para sermos, Pai, pessoas, ó Deus, que realmente testemunhem Cristo. Porque Cristo já mudou a nossa vida, Pai. Já mudou a nossa história. A palavra do Senhor diz que antes nós estávamos, ó Deus, mortos dos nossos delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor enviar Jesus. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Mas a palavra do Senhor também me diz que nós devemos ser testemunhas, suas testemunhas. Então, Pai, que nesta noite, ó Deus, que o Espírito Santo convença, Pai, trabalhe, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, hoje, Pai, nós queremos, ó Deus, ser melhores do que ontem. E amanhã, Senhor, nós queremos dar melhor testemunho do que demos hoje, Senhor. Que nós possamos crescer a cada dia, Senhor, para a glória do Senhor, ó Pai. Não porque nós merecemos, não porque nós somos alguém, mas porque nós fomos alcançados e temos gratidão por isso. Deus, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Que sejamos realmente luz aonde nós estivermos, Pai. Não permita, Senhor, cairmos em tentação, Deus. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, do mal, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, Pai, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos amou, como já foi dito aqui, o Senhor nos amou primeiro, aleluia, o Senhor nos chamou para sermos ovelhas do teu rebanho, glória a Deus, o Senhor nos santificou em ti, glória a Deus, o Senhor trouxe vida para nós, Pai. Deus, então, em nome de Jesus, nós pedimos, ajuda-nos, Espírito Santo, a viver a cada dia, Senhor, de fé em fé, a quebrarmos, ó Deus, tudo aquilo que está errado na nossa vida, a colocarmos, ó Deus, na cruz, tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor, que tenhamos o olhar, ó Deus, para o Senhor, que é santo, 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 que é perfeito, que é maravilhoso. Senhor, não permita, Senhor, que nenhum de nós, Pai, venhamos, ó Deus, participar, ó Deus, desse momento, Pai, indignamente.
mas que nos arrependamos, tenhamos um coração quebrantado, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus, no nome de Jesus, Pai, santifica-nos, ó Deus, na verdade. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Agora nós vamos participar do momento da ceia. E a pastora Marilene falou sobre não participarmos de forma indigna. Participar de forma indigna é quando você está hospedando pecados no seu coração que você não tem disposição em arrepender, em mudar. E participar de forma digna é quando você reconhece a sua indignidade e se agarra à dignidade de Cristo. Então, que neste momento você agarre na dignidade de Cristo. E eu peço agora que você estenda as suas mãos, vamos agradecer a Deus pelos elementos, e a palavra também vai dizer lá em Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo e tome do cálice e coma do pão. A ceia, tem muitas pessoas que fogem da ceia por causa do pecado, mas você não deve fugir da ceia por causa do pecado, você deve fugir do pecado por causa da ceia. Então, você examine a si mesmo e não fuja, mas corrija o que precisa ser corrigido e tome e participe desse momento. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelos elementos da ceia, nós agradecemos, Deus, pelo pão que simboliza o teu corpo, que foi transpassado por nós. Nós agradecemos pelo cálice que simboliza o teu sangue que foi derramado naquela cruz, Deus, para pagar um preço alto, o sangue do Deus encarnado que foi derramado pelos nossos pecados. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos, Deus, que este momento, que esse memorial, ele não se torne um ritualismo sem vida, mas que ele possa ter um significado, que nós possamos compreender, entender do que estamos participando. Nós estamos anunciando que o Senhor Jesus morreu para nos salvar, e também estamos anunciando que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar, até que Ele volte, e nós cremos nessa viva esperança, Deus, e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.